Olá, camaradas e estudantes da realidade. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, nós não vamos apenas fazer uma resenha de livro, nós vamos dissecar uma arma. O que você está vendo na tela agora não é apenas a capa de um best-seller de autoajuda financeira. É a evidência número 1 de um crime perfeito cometido contra a sua consciência. Nós chamamos esse dossiê de Manual de Autolobotomia de Classe. Por que esse termo forte? Pense no que é uma lobotomia, uma intervenção cirúrgica que corta conexões no cérebro para acalmar pacientes agitados, tornando-os passivos, dóceis, incapazes de questionar ou sentir com profundidade. O livro que vamos analisar hoje, Os Segredos da Mente Milionária, faz exatamente isso, mas não com um bisturi de metal, ele usa um bisturi ideológico. A função desta obra, que vendeu milhões de cópias e é tratada como Bíblia por muitos coaches e influenciadores digitais, é cortar a conexão entre você e a realidade material da sua vida. O objetivo é fazer você olhar para o saldo bancário zerado, para o aluguel atrasado, para a exaustão do trabalho precário e não ver um sistema falho, mas sim uma falha no seu próprio software mental. Hoje, através do sistema sicário, nós vamos reverter esse processo. Nós vamos reconectar os fios que foram cortados. Vamos entender como a ideologia dominante se disfarça de conselho amigo para garantir que você continue produzindo riqueza para os outros enquanto se culpa por não ser rico. Prepare-se! O que vamos discutir aqui é economia política disfarçada de análise literária. Vamos abrir a caixa preta da alienação. Vamos identificar o agente por trás da mensagem, T. Harv Eker. Olhe bem para essa figura e para o perfil que construímos. No mundo do materialismo histórico, nós não atacamos indivíduos por questões pessoais, nós analisamos a função social que eles cumprem. E qual é a função de Eker? Ele é o arquétipo do vendedor de óleo de cobra moderno, adaptado para o capitalismo tardio. Eker não ficou rico construindo indústrias que desenvolveram a infraestrutura nacional. Ele não enriqueceu descobrindo a cura de doenças. A acumulação de capital dele vem primariamente da venda da promessa de riqueza. Ele vende a ilusão da solução para uma classe média desesperada e uma classe trabalhadora que vê seus direitos serem triturados. A acusação que trazemos aqui é grave, manipulação psicológica. Eker promove a tese central de que a pobreza é um desvio de caráter. Percebam a violência disso. Ele retira a pobreza do campo da história, da sociologia e da economia e a joga no campo da moral individual. Se você é pobre, segundo a lógica dele, não é porque o salário real está estagnado há décadas enquanto a produtividade aumentou. Não é porque o custo de vida explodiu. É porque a sua mente é defeituosa. Isso é o que chamamos de culpabilização da vítima em escala industrial. Ao focar no indivíduo, ele absolve o sistema. Ele diz: o capitalismo é perfeito, o mercado é justo. Se você está falhando, o erro é seu. Essa é a tese mais lucrativa do mundo para a classe dominante, e Eker é um de seus profetas mais eficientes. Como esse mecanismo funciona na prática? Precisamos entender a dialética entre a promessa e a entrega. Do lado esquerdo temos o marketing, reprograme sua mente. A ideia sedutora de que o universo é uma grande máquina de realizar desejos, bastando que você tenha a frequência certa. É uma promessa mágica. Ela apela para o nosso desespero e para o nosso desejo de controle. Num mundo onde não controlamos se teremos emprego amanhã, a ideia de que podemos controlar a realidade com o pensamento é um alívio narcótico. Mas olhem para o lado direito, a realidade material. O que esse livro realmente ensina? Ele treina o trabalhador a olhar no espelho e ver o culpado. Ele cria uma blindagem ética para o capitalismo. Quando Eker diz para você adotar os pensamentos dos ricos, ele não está dizendo para você adotar a estratégia de acumulação de capital dos ricos, que envolve herança, exploração de mais-valia, lobby político e monopólios. Não, ele está dizendo para você adotar a estética e a subserviência ideológica. O resultado prático dessa reprogramação não é um aumento na sua conta bancária, é um aumento na sua tolerância à exploração.
Você passa a aceitar horas extras não pagas como investimento no seu mindset. Você aceita a precarização como empreendedorismo. O livro te treina para sorrir enquanto é explorado, sonhando que, se você for obediente o suficiente ao dogma do capital, um dia você será o explorador de cartola. É a cenoura na frente do burro, mas uma cenoura feita de fumaça. Aqui nós chegamos no coração teórico do problema. Se você entender este slide, você entende 90% da ideologia liberal. Estamos falando da batalha entre o idealismo e o materialismo. Eker e a autoajuda baseiam-se na pirâmide invertida da esquerda. A tese dele é: a consciência determina a matéria. Ou seja, se você pensar rico, o dinheiro se manifesta. Se você pensar positivo, a realidade muda. Isso é o que chamamos de idealismo vulgar. É uma filosofia que ignora as leis da física e da economia. É infantilização. É acreditar que o mundo material é apenas um reflexo da sua mente. Se isso fosse verdade, não haveria crianças passando fome na África ou trabalhadores sofrendo em fábricas, a menos que assumíssemos a premissa monstruosa de que eles desejam ou pensam a própria miséria. Agora, olhem para a direita, a pirâmide da realidade material, baseada na análise de Marx. A base de tudo é a infraestrutura econômica. Quem tem o capital, quem tem as máquinas, quem precisa vender a força de trabalho, como a produção é organizada. É essa base material que sustenta e molda a superestrutura ideológica, nossa cultura, nossas leis, nossa religião e, sim, nossos pensamentos. Não é a sua mente que cria a sua pobreza. São as condições materiais da sociedade de classes que moldam a sua mente e limitam as suas opções. Tentar mudar a realidade apenas mudando o mindset é como tentar mover uma montanha gritando com ela. Para mudar a realidade, precisamos alterar a base material, a distribuição de riqueza e o poder sobre a produção. Vamos às provas textuais. Eker diz: ricos admiram outros ricos, pobres guardam ressentimento. Essa frase parece inofensiva, um conselho para não ser amargo. Mas vamos fazer a tradução do sicário. O que ele chama de ressentimento ou inveja é, muitas vezes, a manifestação embrionária da consciência de classe. É a percepção intuitiva de que há algo errado na distribuição do bolo. Quando um trabalhador olha para um bilionário gastando milhões em um foguete espacial enquanto seus funcionários urinam em garrafas para não perder a meta de produção, e esse trabalhador sente raiva, isso não é mentalidade de pobre, isso é senso de justiça. Ao rotular esse sentimento como inveja ou energia negativa, Eker opera um mecanismo de castração política. Ele exige que você ame o seu opressor. Ele diz que, para ser rico, você precisa admirar aquele que detém a riqueza. Mas, historicamente, a riqueza não se acumula pela admiração, e sim pela expropriação. Essa tática serve para impedir a organização coletiva. Se eu admiro o patrão e acho que o meu colega de trabalho que reclama é um invejoso de mente pobre, eu quebro a solidariedade de classe, eu me isolo, eu me torno o capitão do mato da minha própria exploração. É uma chantagem psicológica brilhante. Não critique a desigualdade, senão o universo vai achar que você não gosta de dinheiro e não vai te dar nenhum. Vamos identificar o agente por trás da mensagem. T. Harv Eker. Olhe bem para essa figura e para o perfil que construímos. No mundo do materialismo histórico, nós não atacamos indivíduos por questões pessoais, nós analisamos a função social que eles cumprem. E qual é a função de Eker? Ele é o arquétipo do vendedor de óleo de cobra moderno, adaptado para o capitalismo tardio. Eker não ficou rico construindo indústrias que desenvolveram a infraestrutura nacional. Ele não enriqueceu descobrindo a cura de doenças. A acumulação de capital dele vem primariamente da venda da promessa de riqueza. Ele vende a ilusão da solução para uma classe média desesperada e uma classe trabalhadora que vê seus direitos serem triturados. A acusação que trazemos aqui é grave: manipulação psicológica. Eker promove a tese central de que a pobreza é um desvio de caráter. Percebam a violência disso. Ele retira a pobreza do campo da história, da sociologia e da economia e a joga no campo da moral individual.
Se você é pobre, segundo a lógica dele, não é porque o salário real está estagnado há décadas enquanto a produtividade aumentou. Não é porque o custo de vida explodiu. É porque a sua mente é defeituosa. Isso é o que chamamos de culpabilização da vítima em escala industrial. Ao focar no indivíduo, ele absolve o sistema. Ele diz: o capitalismo é perfeito, o mercado é justo. Se você está falhando, o erro é seu. Essa é a tese mais lucrativa do mundo para a classe dominante, e Eker é um de seus profetas mais eficientes. Chegamos à grande fantasia da classe média: a renda passiva. A frase do livro é: os ricos põem o dinheiro para dar duro por eles. Isso soa lindo, parece mágica, mas vamos ser materialistas. Dinheiro não tem braços, dinheiro não tem cérebro, dinheiro não sua, dinheiro é inerte, ele não trabalha. Para que o dinheiro renda juros ou dividendos na sua conta sem você fazer nada, alguém, em algum lugar, tem que estar trabalhando. O valor não surge do nada. Se o seu dinheiro cresceu, é porque ele capturou uma parte do valor produzido pelo trabalho de outra pessoa. A renda passiva é, por definição, a apropriação de trabalho alheio não pago, a mais-valia. O sonho que Eker vende não é o fim da exploração, é a ascensão à posição de explorador. O projeto de sociedade dele é um esquema de pirâmide. A base trabalha desesperadamente e o topo vive do trabalho do dinheiro. O problema é que ele vende a ideia de que todos podem viver de renda passiva. Isso é matematicamente impossível. Se ninguém trabalhar, o dinheiro não rende nada. A riqueza dele depende da pobreza de quem trabalha. Ocultar essa relação de exploração é a função central desse conceito. O que o livro não diz é tão importante quanto o que ele diz. Eker foca inteiramente na ponta do iceberg, o mindset, mas o que sustenta a riqueza real no mundo? Vamos olhar para a parte submersa que o autor ignora propositalmente. A riqueza das nações e das grandes dinastias não veio de pensamentos positivos ou de afirmações matinais. Ela veio da acumulação primitiva de capital. Estamos falando de heranças geracionais, de monopólios garantidos pelo Estado, de especulação imobiliária, de conexões políticas e, se voltarmos um pouco na história, de colonialismo, escravidão e guerras. Ao ignorar a estrutura econômica, a mais-valia, a exploração do trabalho, o privilégio de classe, Eker cria uma fantasia meritocrática. Ele sugere que um herdeiro de império imobiliário e um professor da rede pública têm as mesmas chances, bastando ajustar a temperatura do termostato financeiro na cabeça. Isso não é apenas mentira, é uma violência intelectual. É apagar a história para naturalizar o privilégio. Eker argumenta que o mercado paga você na proporção do valor que você gera para as pessoas. Essa é a falácia central da economia liberal. Vamos colocar isso na balança da realidade. Pense num professor que alfabetiza 40 crianças por ano. O valor social, humano e civilizatório desse trabalho é incalculável. Agora, pense num especulador financeiro que aposta na quebra de uma empresa ou na escassez de alimentos. O especulador pode ganhar em um dia o que o professor não ganhará em 10 vidas. O mercado recompensa valor? Não. O mercado recompensa poder de extração e escassez. Se você tem o monopólio da água no deserto, você fica rico não porque gerou valor, mas porque tem o poder de extorquir quem tem sede. O capitalismo não busca satisfazer necessidades humanas. Ele busca a maximização do lucro. Muitas vezes, destruir valor, como queimar estoques para manter preços altos ou demitir milhares para subir ações, é mais lucrativo do que criar. Eker esconde essa contradição para fazer você acreditar que, se ganha pouco, é porque você vale pouco para a sociedade. Não aceite essa mentira. Diante das evidências apresentadas, o veredito do nosso Tribunal da Razão é claro. O livro Os Segredos da Mente Milionária é culpado. Classificação: veneno ideológico de alta pureza. Mas, e aqui está a virada dialética, eu não estou dizendo para você queimar o livro. Pelo contrário, eu sugiro que você o leia, mas não leia como um manual de instruções para a sua vida. Leia como um documento de inteligência do inimigo. Leia para entender como a ideologia dominante opera para colonizar a sua subjetividade.
Estude a tática deles para desenvolver a sua contra-tática. Quando Eker disser "o problema é você", você responderá "o problema é a estrutura". Quando ele disser "admire o rico", você dirá "entenda a origem da riqueza". Use o veneno para criar o antídoto. Afie a navalha da sua consciência de classe na pedra dessas falácias. Chegamos ao confronto final. O objetivo último de toda essa literatura de autoajuda financeira é privatizar a solução dos problemas sociais. Eles querem que você acredite que a luta é interna, que a batalha acontece entre seus ouvidos, sentado em posição de lótus, repetindo mantras de prosperidade. Enquanto você está ocupado reprogramando seu subconsciente, leis trabalhistas são revogadas, a previdência é destruída e a riqueza se concentra ainda mais. O inimigo adora quando você olha para dentro, porque assim você para de olhar para os lados, para os seus companheiros de classe. A resposta do sicário, a resposta marxista, é o oposto. A luta é externa, a luta é coletiva, a luta é material. A sua mente só será verdadeiramente livre quando as correntes materiais que prendem o seu corpo, a necessidade de vender horas de vida por migalhas, forem quebradas. E isso não se faz com pensamento positivo, se faz com organização política, sindicatos fortes e consciência de classe. Não reprograme sua mente para aceitar o mundo como ele é. Organize-se para reprogramar a sociedade. A verdadeira riqueza não é um número digital num servidor de banco, nem um arquivo de sucesso na sua cabeça. A verdadeira riqueza é o tempo livre, é a segurança material, é a cultura, é a saúde. E, acima de tudo, a verdadeira riqueza é o controle democrático dos meios de produção nas mãos de quem realmente produz, nós, a classe trabalhadora. Espero que esse dossiê tenha servido para imunizar você contra o canto da sereia do coaching liberal. Se este conteúdo te ajudou a ver as cordas que controlam as marionetes, considere apoiar o canal. Eu sou Maria Economista. Se você acredita no meu trabalho e deseja me apoiar, visite meu link na descrição desse vídeo. Sigo desmontando narrativas e ensinando aqui no YouTube. Até a próxima aula, camaradas. Mantenham a mente afiada e a consciência alerta.